Olá, saudações ecológicas. Estamos começando o nosso programa de forma diferente. Viemos até o BRT Transoeste para falar sobre transporte. Você sabia que os meios de transporte, os grandes engarrafamentos, ajudam na poluição atmosférica? Será que andar de carro, de ônibus ou de bicicleta fazem alguma diferença? Você quer aprender a diminuir o seu impacto ambiental sobre o planeta? Então vamos lá! Os meios de transporte são fundamentais para o nosso dia a dia. Seja para trabalhar, estudar ou nos divertir, eles estão presentes e afetam diretamente a nossa qualidade de vida e o meio ambiente. No programa passado falamos sobre os combustíveis e que eles são capazes de gerar energia. A maior fonte de energia do mundo é o petróleo e seus derivados, como a gasolina, o diesel e o querosene, que são essenciais, mas contribuem para o aquecimento global. Os ônibus, carros, caminhões, aviões, navios, ou seja, o setor de transporte, consome cerca de 50% dos derivados do petróleo no Brasil. Percebeu a importância de falarmos de transporte? Percebeu a importância de escolhermos o transporte coletivo em detrimento do automóvel? Vamos então falar sobre mobilidade urbana sustentável. A frota de veículos no Brasil vem crescendo assustadoramente. Enquanto nossa população cresceu 32% entre 1990 e 2008, nos mesmos 8 anos, a frota de veículos no país aumentou 318%. Vamos verificar o impacto desse crescimento no nosso dia a dia. Um carro transporta em média 2 pessoas, um ônibus convencional 80. Um ônibus articulado transporta 180 pessoas, o VLT é 750, o metrô mais de 1.700 e o trem transporta 2.900 pessoas. Para transportar 25.000 pessoas, um trem precisaria dar apenas 9 viagens. Já um automóvel precisaria dar quase 14.000 viagens. Observe que um ônibus ocupa o espaço de 30 metros quadrados para transportar 80 pessoas. Para transportar essas mesmas 80 pessoas em carros, teríamos 44 carros que ocupariam 733 metros quadrados. Como não há rua suficiente para tanto carro, o resultado dessa conta são muitos quilômetros de engarrafamento. O CO2, ou gás carbônico, é o principal responsável pelo aquecimento global. No processo de combustão, são emitidas grandes quantidades de CO2. O ônibus é movido a diesel, que é muito mais poluente do que a gasolina dos carros. Entretanto, como a quantidade de pessoas é maior nos ônibus, isso nos leva a acreditar que a quantidade de gás carbônico gerado é menor nos ônibus, ou seja, o ônibus é um transporte menos poluente do que o automóvel. Com a utilização de carros, aumenta-se o uso dos recursos naturais e vegetais, como o ferro e a borracha, e aumenta-se também a quantidade de materiais descartáveis, como os pneus, os óleos e as carcaças. Algumas pessoas já estão atentas ao problema e pensando em soluções. No dia 22 de setembro de 1997, foi criado na França o Dia Mundial Sem Carro. O movimento vem crescendo no mundo inteiro. O objetivo é o de estimular a reflexão sobre a necessidade do automóvel e fazer com que as pessoas que dirijam, pelo menos uma vez ao ano, utilizem o transporte público. Interessada em minimizar os impactos causados pelo transporte ônibus, a FETransport criou em 2009 o Centro de Serviços Meio Ambiente, com o intuito de responder às questões relacionadas à gestão ambiental. A FETransport também é parceira do programa Despoluir, da CNT, e do programa Economizar, da Petrobras. São programas voltados para a diminuição do consumo de óleo diesel e controle dos gases lançados na atmosfera. Como consequência, surgiu o selo verde. Você já deve ter visto esse selo nos ônibus do Rio de Janeiro. Ele atesta que esse ônibus atende aos padrões ambientais de emissão de gases poluentes. Vamos ver agora alguns resultados desses programas? Redução de aproximadamente 200.000 toneladas de CO2, equivalente a 3,2 milhões de árvores não derrubadas. 4.500 toneladas de material particulado que deixam de ser emitidos na atmosfera. E economia de 75 milhões de litros de diesel.
Até quem anda de carro pode contribuir para a melhoria do trânsito e a qualidade do ar. Você já deve ter ouvido falar em carona solidária. Vou explicar. Muito provavelmente existe algum vizinho que trabalha ou estude perto de você. Vocês podem combinar de um dia ir no carro de um e no outro ir no carro do outro. Desta forma, além de ser um carro a menos na rua, significa economizar um dinheirão de combustível. Mas como vou organizar uma carona solidária? Não conheço nenhum vizinho que trabalhe ou estude perto de mim. Muito simples, você pode utilizar as redes sociais. Procure no seu bairro, no seu condomínio, na sua faculdade ou mesmo na sua empresa. Outra boa ideia é utilizar a carona solidária na escola do seu filho. Cada dia na semana, um pai é responsável por levar a criançada toda. Procure na internet e veja mais dicas bacanas de como utilizar a sua carona solidária. A tecnologia é nossa grande aliada contra a poluição. Com combustíveis e motores mais modernos, é possível um ônibus mais ecologicamente correto. Aqui está mais um exemplo da evolução dos ônibus, o BRT. Ele é articulado, por isso cabem mais passageiros, o que diminui a quantidade de ônibus nas ruas. Além disso, ele tem uma pista exclusiva, que faz com que não fique preso em engarrafamentos e, com isso, não gaste combustível desnecessário. Sem contar que o sistema de transporte mais eficiente com mais qualidade pode estimular as pessoas a trocar o transporte individual pelo transporte público. E você já pensou nessa possibilidade? Já pensou em utilizar a bicicleta para percorrer pequenas distâncias? Você pode contribuir com um planeta muito mais limpo e um trânsito ainda melhor. Hora da prática. Como contribuir para uma mobilidade urbana sustentável? Dê preferência aos transportes públicos. O carro polui mais e é o maior responsável pelos congestionamentos. Se o uso do automóvel é inevitável, pense na carona solidária. O carro com uma só pessoa é o maior vilão da mobilidade urbana sustentável. E utilize a bicicleta para pequenas distâncias e para chegar até um transporte de massa como o BRT. No programa de hoje falamos sobre os meios de transporte e vimos que você pode optar por um transporte mais sustentável. Se utiliza carro, pode passar a usar o transporte coletivo. E quando vai no supermercado? Se você utiliza as sacolas plásticas, pode passar a utilizar as sacolas retornáveis, que trazem um impacto menor para o meio ambiente. No próximo programa, vamos falar sobre os hábitos de consumo e os impactos das suas escolhas para o nosso planeta. Saudações ecológicas e até lá!